Apocalipse capítulo 1, verso 4 a 5, que diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dentre os Ei, mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nós observamos que quem conhece depois, não dá para a gente apresentar aqui, mas quem quiser depois, pega um mapa e coloca 7 igrejas da Ásia Menor, 7 igrejas de Apocalipse, você vai ver uma coisa interessante. Vocês verão que as igrejas começam em Éfeso, aí depois vem Esmirna, e aí elas vão seguindo, uma após outra, até Laodiceia. E você vê que é um sentido horário. Aquilo ali fala da profecia para mostrar o relógio de Deus no tempo profético. Apesar de serem históricas as igrejas, ela mostra o tempo profético de Deus de cada igreja. E cada igreja, ela identifica um período, ela identifica um lapso na história, né? Ela observa aqui que igreja A vai até de A, de Y a X. É um período que é vivenciado na história. E que lugar da história nós estamos? Todo mundo conhece, já viu falar daquela estátua que Nabucodonosor viu naquela visão no livro de Daniel, que tinha cabeça de ouro, que era o Império Babilônico, peitos e braços de prata, que era o Império Medo-Persa, o ventre e os quadris de bronze, que era o Greco-Macedônico, e por fim tinham as pernas de ferro, que era o Império Romano, que ia até os pés, que já eram ferro e barro, já era uma liga que não era muito firme ali. Até que a pedra vem e corta e derruba todos os governos, mostrando o governo mundial dali do Senhor Jesus, que é o milênio, né? Mas aquilo ali, onde nós estamos hoje? Nós estamos aqui nesses pés de ferro e barro, que está fragmentado isso. E nesse período começa o quê? Começou ali das pernas de ferro, que era o Império Romano, e está hoje, né, desse Império fragmentado. De lá para cá foi trazido, então, nesse período estão as 7 igrejas da Ásia. E ela começa com a igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja. O que era a igreja de Éfeso? A palavra Éfeso, ela significa aceitável. A palavra Éfeso significa aceitável, agradável, desejável. Era a igreja apostólica. Ela começa ali nos anos 30, quando Jesus começa a pregar, começa o ministério do Senhor Jesus, e ela vai até o ano mais ou menos 68, um pouquinho antes do ano 70, que foi quando o imperador Tito ele cerca a cidade de Jerusalém e destrói todos os judeus que estavam ali. Então, os que escaparam fazem ali a diáspora, né? Levando o evangelho para outros lugares. Então, era a igreja do batismo com o Espírito Santo, é a igreja que viveu o Pentecostes, que estavam ali quando o Espírito Santo foi derramado como línguas de fogo. Então, era essa igreja, começou ali essa igreja. E eles começaram a ter várias lutas. E ali começou o trabalho de evangelização. Eles começaram a evangelizar, começaram a falar do Senhor, começaram a dizer o que estava acontecendo, né? O evangelho se espalhou rapidamente. Como nós dissemos numa outra vez, o grego havia sido disseminado por todos os impérios através de Alexandre o Grande, e isso ficou latente ali. E o evangelho, nesse período, ele se propagou. Por quê? Porque já tinha o Velho Testamento traduzido para o grego, que era a Septuaginta. A Septuaginta já estava traduzida para os gregos. E o Novo Testamento estava sendo escrito. Estavam ali os irmãos vivendo aquela situação, alguns escrevendo cartas. Até 68 foram escritas as outras cartas. Então tinha ali uma influência ali, epicureus, estoicos, né, prazer sensato, austeridade, mas assim, voltado para a autossuficiência do homem. E que Paulo vai ali nas cartas depois, ele vai defrontar essas
como eu diria, esses parâmetros que foram estabelecidos. Mas os romanos tinham um momento ali que era de paz, que entre as províncias tinha liberdade de trânsito, não tinha mais ataque de piratas, as vias de comunicação, que eram as estradas, as rotas marítimas, estavam abertas. Então o evangelho começou a crescer naquilo ali, começou a se expandir muito. A concepção de um só Deus pelos judeus. Haviam três povos, os gregos, aqueles que falavam gregos, uma linha muito grande, os judeus que tinham a religião em si, e eles tinham uma concepção de um só Deus, e os romanos que nós falamos. E eles já tinham o Velho Testamento, já tinham esse ideal de vida, de moral, de padrão. Eles aguardavam o Messias, Jesus veio, eles não o aceitaram. E houve, então, em 70, começa a dispersão dos judeus. Vem a ação do adversário, que era... Eles fizeram muitos escravos. Os irmãos teriam a base para 3 cidadãos, um era escravo. Então, a situação do mundo espiritual naquela época começou assim a ficar muito difícil, porque havia um politeísmo, havia o paganismo, aquele paganismo babilônico, paganismo grego, romano, o culto ao imperador. Em Corinto tinha o culto à Diana dos Efésios, essa filosofia dos gregos de autossuficiência, a justiça dos romanos, que só eles estavam certos, a oposição dos judeus, dos judaizantes, né, que tinham que cumprir os ritos. Então, tinha acabado de sair também do período interbíblico, aquele período de 430 anos que Deus não falou, até que veio João Batista ali falando de Jesus. Então, Jesus vem após esse período de frieza, e tem essa perseguição do Império Romano, e dentro da igreja eles começam a sofrer as situações, como a própria carta fala de Éfeso, ela fala do nicolaítismo, que eram os adeptos que seguiam aquele diácono, que era Nicolau. Ele era prosélito de Antioquia e era um dos 7 diáconos que foi levantado. Ele não era judeu, né? Por isso prosélito aqui. Ele desviou-se do evangelho e ele cometia os mesmos erros dos valamitas, de ensinar a usar coisas sacrificadas, prostituição, adultério. Ele começou a encaixar os costumes dentro da igreja na época. Por isso que o Senhor falou que repreendia o nicolaítismo. Eu comentei em Éfeso. Esmirna, ela entra um pouquinho antes que os irmãos começam a sofrer. Antes de 68, que é onde foi a igreja de Éfeso, em 64 começa a Esmirna. Em 70, nós já temos a diáspora. Por quê? O imperador Tito ele cerca a cidade de Jerusalém, era uma festa, e os judeus tinham 3 festas que eles saíam de todas as regiões e iam festejar em Jerusalém. Era um mandamento do Senhor, da Bíblia, para eles. E numa dessas festas, eles estavam festejando o mandamento do Senhor ali, e o imperador Tito entra, eles fecham as portas e ele faz um cerco na cidade. E as pessoas começam a comer o couro dos cinturões, havia fome, até que por fim eles abrem e eles entram e há um massacre. Que a história conta que na canela dos cavalos tinha sangue de pessoas, porque a cidade estava muito cheia, não tinha comida para tanta gente. E eles mataram muita gente, alguns fugiram para outros países, e isso, de certa forma, também ajudou a propagar o evangelho. Que eles foram para todos os países e levaram a palavra com isso. Mas Esmirna começa a era dos mártires. Vem Estevão, tem Policarpo que morre. Policarpo, ele morre, ele era pastor de Esmirna ali, ele morre na fogueira. Dizem para ele assim: chame Policarpo, é só você dizer que o Senhor, que César é o Senhor. Era o culto ao imperador. E ele diz uma frase que todos conhecem, ele fala assim: há 86 anos, sirva Jesus como meu Salvador. Ele sempre foi fiel para comigo e não será nos meus últimos momentos que eu serei infiel para com ele. Jesus é Senhor. E ele morre na fogueira por causa dessa frase. Ele não nega o Senhor. A característica da igreja, nós vemos ali os irmãos sendo mortos. Os irmãos viram Catacumbas de Roma, quem leu, quem viu aquela situação. Mas a característica da igreja era de tribulação. Então, essa era dos mártires ali. Muita gente morreu nas arenas,
nas cruzes, nas fogueiras. Os irmãos das arenas já eram jogadas famílias inteiras nas arenas. Os irmãos colocavam seus filhos na frente para que os leões comessem primeiro os seus filhos, porque depois que os leões matavam a fome, eles começavam a brincar com as pessoas, mordiam, arrancavam pedaços, pernas, braços e assim por diante. Então os irmãos faziam isso por misericórdia aos seus filhos. Mas o interessante é que os irmãos morriam dessa forma ali e cantando louvores ao Senhor. E as pessoas que estavam na arquibancada, elas olhavam aquilo e diziam: o que é isso? O porquê que eles estão cantando? Tem alguma coisa muito importante nisso. E havia mais conversões do que aqueles que morriam nas arenas. E a igreja crescia por causa disso. E aí os irmãos começaram a se esconder. Aí veio aquele desenho do peixe. Lembram que desenhavam o peixe para que identificar um outro irmão? E era a palavra ictus, né? Ictus, que em grego era a inicial de Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Então eles estavam conversando, um pegava uma varinha, fazia uma parte de cima do peixe, se o outro era evangélico, ele vinha, fazia a parte de baixo, fechava o peixe, e aí se cumprimentava: a paz do Senhor, meu irmão, e começavam a falar do Senhor. Era maravilhoso isso, eles se escondiam porque estavam todos morrendo ali.